Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Forte, né? Eu vou ler de novo para você fazer aquela coisa que o crente faz, né? Uau, que forte, tá? Ixi. Não volta a fita. O tema da nossa ministração hoje é: você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Faz isso, irmão. Ai. Entendeu? Brian Zahnd, que é um escritor e fala muito sobre perdão, tem uma frase dele que diz assim: o perdão é uma das mais importantes contribuições do cristianismo ao mundo. Hebreus capítulo 12, verso número 15 diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Pegando esse texto e fazendo analogia com a palavra raízes. Raízes são coisas que absorvem e armazenam. Se você pegar a raiz de uma árvore, ela absorve ali nutrientes e coisas afins, e ela armazena aquilo ali para que ela possa continuar ali crescendo, expandindo, crescendo a sua planta, a árvore, o fruto, seja o que for. E as raízes das nossas vidas, somos nós que definimos o que ela vai absorver. E inevitavelmente essas raízes elas vão absorver e elas também vão armazenar. E o pior muitas vezes é que essas raízes, depois de absorverem e armazenarem, elas têm uma outra etapa do processo, que é se estender para fora da sua vida. Por que você falou o pior, pastor? Porque o texto de Hebreus, a pessoa que escreveu aos Hebreus diz que a raiz da amargura é terrível. A raiz da amargura ela cresce no solo da ferida que ainda não foi adequadamente tratada. E se há algo na fé cristã que tem a ver com a fé cristã, é o perdão. Diga perdão. A prática de Jesus sobre o perdão é algo incondicional. Não foi por acaso, não foi programado, mas ontem eu estava ministrando para os adolescentes e eu fiz uma pergunta a eles, entendeu? E eu posso externar essa pergunta a você também. Você foi obrigado a estar aqui hoje? De repente você fala bem assim: pastor, eu tenho 12, 14 anos, meu pai me obrigou a vir hoje para a igreja, pastor, não queria vir para a igreja de jeito nenhum. Está certo, seu pai. É melhor obrigar a vir para a igreja, não é verdade? O pai obriga a tomar banho, obriga a comer, obriga a fazer um monte de coisa, obriga a vir para a igreja também. O dia que ele não conseguir obrigar mais, entendeu? Qual o dia que é isso? O dia que ele não puder falar aquela frase célebre que todo pai, que toda mãe fala. Qual frase? Quem sabe a frase? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu que mando. Quem já ouviu essa frase? Balança a mãozinha assim. Quem já ouviu muito essa frase? Balança muito assim. Aí, viu? Todo mundo já ouviu isso aí. Então, é bom vir para a igreja. Mas ninguém, exceção desses, de vez em quando, venha obrigado. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, e nos concedeu a graça de sermos perdoados dos nossos pecados, não existia uma condicionante a respeito, tipo assim: eu só vou morrer na cruz por aqueles que estão na família Vida e Paz. Eu só vou morrer na cruz por aqueles que são cristãos. Eu só vou morrer na cruz por aqueles que seguem a palavra. Não, Jesus morreu na cruz por todos. Ah, pastor, mas tem uns que decidem aceitar e se tornam filhos, outros continuam sendo criatura. Beleza, não vamos entrar nessa parte teológica hoje não. Mas o que eu quero dizer para você de antemão é que lá atrás alguém teve a maior expressão de amor e de perdão para comigo e para você. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele queria que eu e você alcançássemos o perdão. Nós vivemos num tempo da graça, que a partir do momento que nós erramos, ou pecamos, ou falhamos, é necessário, teoricamente, apenas que nós pratiquemos o arrependimento, peçamos perdão a Deus, que Ele já vai nos ouvir. Eu não sei se você já leu algumas coisas na Bíblia, mas antigamente, na época do Velho Testamento, quando alguém pecava, ele devia sacrificar algum animal para poder obter o perdão daquilo ali. Quanto mais pecado tinha, mais animal ele tinha que sacrificar. Pastor, eu ia ter que sacrificar um zoológico, pastor. Amém. Entendeu?
Hoje você não precisa disso. Hoje você pode apenas se ajoelhar onde você estiver, você pode receber o perdão de Deus. Mas foi um perdão incondicional. E o que eu quero dizer com isso? Jesus já nos ensinou isso, a perdoar de forma incondicional. Entenda uma coisa muito importante: se você sair daqui nessa noite e se esquecer de tudo que eu falei, lembre-se de uma frase: o perdão não tem a ver com sentimento, ele tem a ver com decisão. Você não perdoa porque você está sentindo a vontade de perdoar. Se você esperar sentir a vontade de perdoar, vai ser difícil. Por quê? Porque a nossa raiz é carnal, a nossa raiz é pecaminosa. Então, na sua cabeça, você quer que a pessoa que fez mal a você, ou alguém que você precisa liberar o perdão, você quer que ela se dê mal. Você quer muitas vezes se vingar dela. Às vezes você nem deseja muito isso, mas você não quer nem ver ela perto. Você prefere não pedir perdão. Se você esperar você sentir para poder fazer algo, você precisa decidir. Entenda uma coisa muito importante: o tempo, ele não cura nada. O tempo, ele pode cicatrizar as coisas. O tempo, ele pode amadurecer algumas coisas. O tempo, ele pode trabalhar em apagar algumas coisas que você sofreu. Mas o tempo, ele só se torna aliado seu quando você toma uma decisão. Ah, mas é porque eu vou esperar passar uns 10 meses, depois que passar, depois que a poeira baixar, eu peço perdão. E esses 10 meses você vai continuar sofrendo? Esses 10 meses você vai continuar com essa raiva, com esse rancor? Alguns ditados dizem que rancor é como se fosse alguém que enche um copo de veneno e ao invés de dar para a pessoa, ela mesma toma. Por quê? Porque faz mal só para você. Eu não sei se você já passou por essa experiência de alguém vir a você, eu já passei algumas vezes, de alguém vir a você pedir perdão, porque estava com raiva de você, e você vira para a pessoa e fala bem assim: olha, mas eu nunca senti nada disso por você, na verdade eu nem sei o que eu fiz para você, mas você, amém, você está perdoada. Alguém já passou por isso? Esse tempo todo que essa pessoa guardou isso, e não foi até você, a única pessoa que sofreu, foi ela mesma. Ah, mas é porque a pessoa tem que saber o que ela fez comigo. Entenda uma coisa muito importante, a palavra diz o seguinte: se teu irmão tem algo contra você, vá até ele e peça perdão. Não é você fez algo contra ele, é se você sabe que seu irmão tem algo contra você, você que vai. Ah, pastor, mas eu nem fiz nada com ele. Mas o perdão é isso. Pessoas que têm facilidade de perdoar são pessoas alegres, são pessoas que vivem mais felizes. As pessoas que não têm dificuldade de receber o perdão e de também liberar o perdão, são pessoas que normalmente são tristes, amarguradas. São aquelas pessoas que você fala bem assim: bom dia, tudo bem? E ela nunca consegue responder, ela só responde assim, ó: bom dia, é, né? Aí você fala: é o quê? Tudo bem? É, né? Mas tá tudo bem? Aí ela vai dar uma de crente ainda: nós estamos caminhando pela prova, né? Dando glória a Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que na vida nós teríamos tribulação, amém? Mas a sua vida não é uma tribulação. Ter alguma coisa difícil é diferente de ser alguma coisa difícil. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. Abundância de alegria, abundância de prosperidade, abundância de saúde, abundância de tudo que você imaginar, em nome de Jesus. Agora, quando você começa a guardar as coisas e não perdoar, você acaba ficando uma pessoa amargurada, triste, rancorosa, e faz só mal para você. Você precisa ser uma pessoa que saia daqui hoje, a minha oração é para que você saia daqui hoje leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve, que você saia daqui leve. Quer ver? Olha para o céu assim, ó, para o teto, né? Finge que Deus está olhando você assim, dá um sorriso para Deus aí. Dá um sorriso. Pastor, mas está faltando um centroavante, um atacante aqui. Não tem problema, Deus olha por dentro. Deus, Ele vê o nosso interior. Deus, mas pastor, pelo amor de Deus, sorri. Tem gente que tem dificuldade de rir. Por quê? Porque a vida está tão amargurada. A minha oração é para que hoje, quando você chegue na sua casa, você coloque a cabeça no seu travesseiro, você tenha a melhor noite de sono da sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que ela libera o perdão e ela recebe o perdão, ela não vive com fardo, carregando coisas que ela não tem que carregar, carregando peso que ela não tem que carregar.
Eu não sei se hoje tem muito isso, porque eu saí da escola faz alguns anos já, mas na minha época de escola, de ensino médio e tal, nós tínhamos que levar livros para a escola. Hoje tem ainda? Tem isso ainda? Tem mais pouco? Mais em casa. Não estuda nada, né? Quase, né? Hoje, tranquilo. Brincadeira. Hoje é muito digital, né? Hoje é muita coisa digital. Mas na minha época tinha que levar livros. Só que não era um livro tipo assim, fininho. Eram umas 6 Bíblias quase que você tinha que levar para a escola. Daquelas Bíblias grandes, né? Então, e aquilo era um peso terrível. E eu normalmente ia de bicicleta para a escola. Depois, quando eu comecei a estudar mais longe, eu comecei a ir de ônibus. E se tem uma coisa que eu amava fazer, era chegar à noite e tirar os livros que eu não iria usar no outro dia. Por quê? Porque a bolsa ficava mais leve. Mas tinha vezes que eu chegava na escola e eu esquecia e tinha colocado um livro que eu não ia precisar usar naquele dia. E eu ficava chateado, porque eu ia carregar um peso que eu não precisava estar carregando. Parece chulo, parece muitas vezes bobo o que eu estou falando, mas você está com a mochila carregando um monte de livro que você nunca vai usar. Porque você não libera. Essa conversa que nós estamos tendo hoje, essa palavra que Deus está falando com você, não é sobre a pessoa que te feriu, é sobre você que está ferido. Não é sobre a pessoa que tem que pedir perdão para você, é sobre você liberar o perdão, e é sobre você receber o perdão de Deus. Sabe, Bia, nessa noite também eu creio que pessoas aqui vão receber esse perdão. Muitas vezes você vive com uma culpa. As pessoas hoje tiram a vida por causa de ressentimentos, por causa de culpa, porque acham que são culpadas daquilo. Jesus não condena você, pelo contrário, Jesus tem um perdão incondicional. Não está na mensagem, mas não custa lembrar que certa vez Jesus estava lá, num lugar assim, e ele escrevia na areia, enquanto alguns fariseus e líderes religiosos pegaram uma mulher que estava em adultério, e pegaram pedras para poder apedrejá-la. Aquela mulher estava errada? Aquela mulher estava errada? Diga sim. Sim. Ela tinha cometido vários pecados. Mas Jesus, que estava lá escrevendo na areia, ele vira, e eu acho essa cena incrível, pelo menos como é retratada nos filmes. Jesus vira para aqueles fariseus, aqueles líderes, e fala: quem tem pecado, que atire a primeira pedra. E algumas versões falam que um a um eles foram jogando as pedras no chão e não foram apedrejar ela. Você está falando que Jesus então, ele aprova o pecado da pessoa? Não, pelo contrário, ele foi lá, pegou na mão da mulher, falou bem assim: eu não te condeno por aquilo que você fez. Mas ele termina uma frase dizendo: vá e não peques mais. Não é que Jesus, ele quer que você continue fazendo algo de errado. Não é que Jesus quer que você possa todo dia cometer um pecado, cometer um erro. Não, é que Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para perdoar, é diferente. Não é uma pregação sobre você poder entender quais pecados que você deve ou não cometer. Não é uma pregação para você começar a fazer um julgamento na sua cabeça, se essa pessoa merece ou não merece o seu perdão. Entenda uma coisa muito importante: eu e você que estamos aqui, não merecíamos o perdão de Deus. Parece forte, mas é o que a Bíblia fala. Nós só estamos aqui por causa da graça. O que é graça, pastor? Um favor imerecível. Ou seja, por que a nossa vida, um cristão genuíno, um cristão que não é ateu, um cristão genuíno, ele não pode viver uma contradição de buscar, porque todos nós, todos os dias, buscamos o perdão de Deus para muitas coisas que nós fazemos de errado. Mas ele não pode ser contraditório, esse cristão, de buscar o perdão em Deus e não perdoar aquele que faz algo contra você. De repente você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante, para você não achar que nós estamos aqui pregando algo tranquilo. Perdoar não é fácil. Diga: perdoar não é fácil. Mas como é que eu consigo perdoar, pastor? Vamos a algumas coisas aqui. A primeira coisa importante, que quem não perdoa, eu preciso falar sobre isso, gera perturbação e contaminação. Como assim, pastor? Lembra da raiz da amargura? Quanto mais você absorve ali rancor, mágoa, ódio,
mais forte, mais longa e mais profunda fica essa raiz. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso número 31 e 32, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar de forma completa. Por isso que decidir perdoar não é algo fácil, é algo que você precisa da intervenção de Deus também. Ah não, pastor, eu tenho facilidade para perdoar. Amém, é porque Deus está fazendo isso com você. É porque você deixou que Deus entrasse no teu coração. Porque a palavra de Deus também diz que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. A vontade que você tem de perdoar vem de Deus também. Mas a partir do momento que você entende que isso é o melhor para a tua vida. De repente não é você, mas você conhece alguém que tem um prazer muito ruim de só sentar em rodas para poder falar mal de outras pessoas. Primeiro conselho que eu quero dar para você: não se sente nessas rodas. Levante delas e saia. E repreenda quem faça isso, no nome de Jesus. Por quê? Porque pessoas que estão assim, elas não são apenas fofoqueiras, elas estão doentes. Por quê? Porque o prazer dela é falar algo que alguém está errado. Essa pessoa não consegue liberar o perdão, essa pessoa não consegue perdoar. E aí ela vai trazendo isso para ela, e ela quer contaminar quem está do lado. Você está me entendendo? Alegria contagia, sabia? Sabia disso? Tristeza também. Se nós começamos aqui, todo mundo a pular, saltar de alegria, tal, correr, daqui a pouco o cara que não está fazendo isso, ele começa a ficar incomodado. Ou ele vai sair e ficar de cara fechada, ou ele vai o quê? Participar junto. Quer ver? Vira para o seu amigo e dá o melhor sorriso que você pode dar hoje, no seu dia. De repente, se ele virou para você e fez assim, ó, e você fez assim, ele deve se falar bem assim: caramba, o meu está ruim, né? Então deixa eu melhorar um pouquinho. Contagia. Mas também a amargura, a raiva, ódio, rancor, tristeza também contagia. E aí, se você começa a caminhar, pastor, você está querendo que eu não caminhe lá dessas pessoas? Eu quero que você ajude elas. Se você for essa pessoa, eu quero que você se ajude, receba essa palavra. E fale com ela: meu amigo, essa coisa que você está segurando, essa raiva, esse ódio, esse rancor, não está fazendo mal para a pessoa não, está fazendo mal para você, cara. Olha como é que você está. Hoje, as doenças não são mais doenças físicas, a grande maioria. As pessoas estão muito doentes da alma. É depressão, é opressão, é crise de ansiedade, é tudo isso. Pastor, você acha que essas doenças não existem? Não, pelo contrário, eu acho que existem. Mas muitas vezes pelo fato das pessoas serem ressentidas, guardarem as coisas. É claro que hoje em dia eles começaram a descobrir que a falta de vitamina tal deixa a pessoa mais triste, que a falta de vitamina Y deixa a pessoa mais assim. Eu sei tudo isso, mas tem uma vitamina chamada Jesus Cristo de Nazaré, e se Ele está na tua vida, a alegria é certa. Então não, pastor, é porque está na moda, pastor. Está na moda ter crise de ansiedade, está na moda ter depressão. Eu quero que em nome de Jesus você fale assim: Senhor, eu rejeito toda raiz de amargura, de depressão, de opressão, de raiva, de ódio, de rancor da minha vida e da minha casa, em nome de Jesus. Vou repetir, eu vou orar para que você saia daqui leve, para que você chegue amanhã na segunda-feira leve. Pastor, mas eu vou estar cansado na minha segunda-feira. Mas muitas vezes nós estamos cansados fisicamente. A nossa vida já é uma correria muitas vezes. Tem gente que amanhã vai acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã. Tem gente que é mais maluco ainda, acorda cedo para ir correr, para subir Morro do Moreno.
Quem aqui já acordou cedo de madrugada para subir Morro do Moreno, gente? Que Deus te abençoe. Eu falei no culto da ceia da minha esposa, está aqui, o sonho dela é que eu vá. Um dia eu vou por causa dela. Só por ela. Porque eu sou mais noturno, ela me conhece. Na verdade, eu dei uma boa estragada nela nesse sentido. Ela era uma pessoa que amava ver o sol nascendo. Eu amo ver a lua. Entendeu? Tem gente que tem gente que é assim, nada contra. Mas por que você está falando isso? A vida já é corrida. Tem gente que sai para trabalhar, aí vai fazer uma academia, aí vai estuda, e faz isso, faz aquilo, outro, e pá. A vida já tem um monte de coisa para poder. Aí a vida tem já um monte de coisa. Aí você vai arrumar mais problema para você. Aí você quer, nessa correria toda a sua vida, guardar uma raiva, guardar um rancor, guardar um ódio. Se correr normal já está difícil, imagina correr com peso que não é para você estar. Mas por que isso acontece? Porque nós temos dificuldade de perdoar, de receber o perdão, de liberar o perdão. Então essa é uma noite para você sair daqui e acordar amanhã, segunda-feira. Mas o meu cansaço físico, pastor, pode acontecer ainda? Pode, mas quando o cansaço físico acontecer, sua alma vai estar em paz. A sua alma vai estar bem. Então você pode estar até cansado fisicamente, mas você vai estar sorrindo. Você vai estar alegre. E entenda uma coisa muito importante para a gente passar para uma outra parte aqui da mensagem. Quando Deus fala alguma coisa para você, não é para você programar para fazer outro dia. Se Deus está falando hoje, faça hoje. Se é o perdão que você precisa liberar, faça rápido. Faça hoje. Se é o perdão que você precisa receber, faça agora. Se comprometa com Deus aí agora. No final você vai ter um momento de orar também aqui. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente deixa passar, a gente esquece. Quem aqui nunca falou bem assim: se eu não for agora, eu não vou mais, eu tenho que levantar aí. Não é assim? Não é assim que acontece? Eu não sou fã de acordar antes da galinha cantar, do galo cantar. Você vê que eu nem sei quem canta, né? Se é a galinha ou se é o galo. Entendeu? Eu não sou fã. Mas depois que a gente, principalmente vira pai, eu tenho que ter o hábito de muitas vezes de praticar o exercício físico de manhã. De manhã o mais cedo possível. Você já viram aqueles desenhos que tem um anjinho aqui, um demônio aqui falando? E aí você bota o despertador para tocar. E aí quando ele toca, você olha, o anjinho vem falar, vem assim: vamos, está na hora de você levantar e viver tudo aquilo que eu preparei para você. Tem um dia lindo lá fora te esperando. Está um pouco frio, mas bota um casaco e vai para cima. Aí vem um demônio do outro lado e fala bem assim: eu criei o botão da soneca. Você pode apertar quantas vezes você quiser. Você não precisa levantar agora. Levanta um pouco mais tarde. Aí você vai deixando. Aí depois você dá desculpa assim: eu não fiz porque eu não fiz na hora. Ou senão você ouve o anjinho e fala o quê? Eu vou levantar logo e vou antes que eu desista de ir. Decidir perdoar é a mesma coisa. Perdoa logo antes que a tua carne comece a gritar de novo e faça você desistir de perdoar. Libera logo antes que a tua carne comece. Por que a carne, pastor? Porque a carne não se converte, abençoado. A carne é fraca, mas o espírito é forte. E nós que devemos decidir a quem nós vamos dar mais gás. Ou seja, a tua vontade vai continuar sendo de não perdoar. Pastor, pelo amor de Deus, é isso aí, porque a nossa raiz é assim. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, nós queremos ser justiceiros. Nós queremos ser o juiz da parada. E eu estou falando isso para vocês, eu não estou falando que para mim é fácil, pelo contrário. Pastor, mas tem coisas que o senhor não entende, pastor. Você não sabe a dor que eu passei, você não sabe a traição que fizeram comigo, você não sabe a ingratidão que foi comigo, você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não sabe da minha história, pastor. É verdade, eu não sei da sua história. Mas eu sei do Deus que muda histórias. Eu sei do Deus que faz o impossível. Eu sei do Deus que não precisava entregar o único filho por mim e por você, mas mesmo assim Ele entregou e nos perdoou e nos deu vida e vida em abundância. Então se Ele fez isso, nada menos que nós como cristãos genuínos, que nós possamos aprender com Jesus,
Aprender com Deus, aprender com a palavra, para que nós possamos ser pessoas que perdoem. Como assim aprender com a palavra? Você precisa perdoar como Cristo. Olha só, alguns exemplos. Mateus 6,12. Jesus, na oração mais famosa dele: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lá na cruz, Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá em João, capítulo 20, verso número 23, na primeira aparição pública de Jesus, depois da ressurreição, ele vira e fala para os apóstolos: se perdoarem os pecados de alguém, vocês também estarão perdoados. A mensagem de Jesus é sobre perdão. Ele veio à terra para morrer por mim e por você, para poder a gente ser perdoado, para a gente ter essa graça de sermos perdoados. Porque senão nós viveríamos uma vida miserável, de sacrifício, de tristezas, de um fardo pesado, de um jugo pesado. E hoje nós temos a possibilidade de andar leve, sem rancor, sem raiva, sem amargura, sem ódio, sem peso, sem culpa. Pastor, mas é possível? Diga: sim, é possível. Fala: sim, é possível. Fala: eu declaro sobre a minha vida uma caminhada leve, alegre, tranquila e vitoriosa, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a vida vai ter dificuldades, vai ter uma dificuldade ali, uma tribulação aqui, uma prova aqui. Eu sei disso tudo, mas que não seja por mim e por sua causa. Que seja que as coisas aconteçam, que você possa se livrar daquilo ali. O perdão, ele facilita muitas coisas. Eu falei no primeiro culto e eu tenho que falar de novo. Porque ano que vem eu vou fazer 10 anos de casado. Agora minha esposa linda está aí. É bodas de papel, algodão, couro, seda, madeira, ferro, latão, cobre, bronze e estanho. Acho que é estanho. Eu tenho um conhecimento inútil para muitas pessoas, mas para minha esposa é muito útil, que eu sei quase os 40 primeiros anos de bodas. Há uns 15 anos atrás eu cantei uma música para minha avó. Ela fazia 40 anos de casado. Aí eu sei: boda de papel, algodão, couro, seda, madeira, de ferro, latão e cobre, de bronze, estanho, de aço, de flores, de renda, de marfim, de cristal, porcelana, de prata, de pérola e de coral. O que isso vai ajudar, pastor? Não sei. A minha esposa de repente vai ficar feliz porque eu sei, né, irmão? Aí, ó, sim, ela está assim, sim. E ela vai ficar mais feliz ainda do que eu vou falar agora. Por quê? Porque o perdão, ele encerra discussões bobas. Porque nós homens, quem é casado aí, lança a mão? Nós erramos muito mais que elas. As mulheres podem se segurar um pouco agora, porque tem mulher que diz: sim, é verdade. Isso aí, aí, o pastor falando. Calma. Mas no começo, muitas vezes, a gente quer se justificar demais. A gente quer criar um julgamento com juiz, com tribunal, tudo porque o lixo não foi jogado fora. Ao invés de você virar e falar bem assim: perdão, esqueci. Mas pela milésima vez você esqueceu? Sim, pela milésima vez eu esqueci. Mas um dia eu vou lembrar. Mas o perdão, ele encerra. Agora você imagina se toda vez que eu fizesse algo errado com a minha esposa, eu quisesse ter uma tese argumentativa com ela. O perdão, ele facilita. Ah, pastor, mas tem vezes que a mulher pede para jogar o lixo, dá 15 segundos ela fala que a gente é imprestável, não faz nada. Eu sei, tem vezes que acontece também. Tem aqueles memes que porque tem que jogar para o lado dos homens também de vez em quando. Tem aqueles memes que a mulher fala bem assim: você já jogou o lixo fora? Aí o cara: estou indo agora. E a mulher sai correndo na frente só para jogar? Para falar: você já viu esse meme? Não viram não? Você não vê a internet? É muito bom esse meme. Posso você rir dessas coisas? Rir, porque minha vida é leve. Se tem uma coisa que eu faço é rir com o negócio disso. É meme assim e gente caindo. Não que se machuca feio, tá? Porque aí eu fico com dó. E criança também. Mas tipo assim, aqueles escorregão assim, tá? Por que você está falando isso? Porque você tem a oportunidade de viver uma vida leve. Quando você perdoa rápido, na hora. Fala com seu amigo assim, ó: meu amigo. Fala assim: meu lindão. Se você tiver intimidade, né? Se você não tiver, você fala bem assim: meu querido amado irmão. Entendeu? Para de se justificar.
É muito mais fácil o quê? Perdão. Você encerra muitas discussões. Às vezes a pessoa vem falar com você: olha, você fez isso, 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 isso e isso. Aí você vira e fala bem assim: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. A pessoa de repente ela foi para você com todo um trabalho de argumentação, falando assim: quando ele me responder isso, eu vou responder isso. Quando ele me falar isso, eu vou trocar com isso. E você quebra a parada. Se tem muita gente rindo, é porque tem muita gente fazendo isso. Perdão é muito mais fácil. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. Mas abre a tua boca e fala em nome de Jesus. Tem poder na tua palavra, irmão. A partir da sua decisão, as coisas vão começar a acontecer. Mas é importante você decidir em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Amém? Se o cristianismo não tiver a ver com perdão, ele não tem a ver com mais nada. E eu quero rapidamente, de forma objetiva, falar com vocês alguns porquês importantes para deixarmos como chaves, para destravar o nosso entendimento sobre o perdão. Primeiro deles, porque sem perdão não existe, lê comigo aí, porque sem perdão não existe futuro. Gênesis capítulo 50, a partir da parte B do versículo 16, diz assim: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que lhe perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. José chorou: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? E assim os tranquilizou e lhes tratou amavelmente. José entendeu a necessidade do perdão ao fechar a porta do seu passado doloroso e abrir a porta para um futuro extraordinário. Sabe, José, de repente, se fôssemos nós na posição de José, não sei se você conhece a história, mas José era o queridinho do papai na época, era o filho caçula ainda, depois que Benjamim nasceu, mas era o filho caçula ainda naquela época, e os irmãos começaram a ficar com muito ciúme dele, e aí planejaram algumas coisas ruins, uma delas era matá-lo, mas aí acabou não matando, e aí venderam ele para ser escravo lá no Egito. E você sabe que o caminho todo percorreu, tal, depois de muitos anos, eles se encontram novamente. Numa posição totalmente ao contrário, José tinha o poder de fazer o que quisesse com os irmãos dele, mas José decidiu perdoar. Entenda uma coisa muito importante: quando você decide perdoar, você abre uma porta, uma chave na sua vida chamada prosperidade. Como assim, pastor? José, independente do lugar que ele estava, ele era próspero. Quando ele se tornou escravo no Egito, ele foi próspero, foi o melhor funcionário que tinha na casa de Potifar. Mas ele foi preso, e ele era tão próspero, que ele se tornou líder, chefe da cadeia, porque ele tinha decidido perdoar. E aí quando ele estava como chefe da cadeia, ele foi solto e foi para o palácio. Ele podia trabalhar com qualquer coisa pequena, mas ele se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito, apenas abaixo do faraó. Por quê? Porque ele decidiu não guardar raiva nem rancor. Ele decidiu perdoar a família dele, os irmãos dele que fizeram tanto mal. Ele poderia virar para os irmãos e falar bem assim: ó, eu sou José, vocês estão presos, vocês vão trabalhar para mim agora, vocês querem comer, vão ter que trabalhar para mim, só vou livrar meu pai. Isso, mas pelo contrário, quando os irmãos se atemorizam, quando descobrem que é José, porque no primeiro momento eles não descobriram, por causa do tempo que havia passado, por causa das roupas que José estava vestindo, quando eles descobrem que era José, eles ficam com medo. E algumas versões da Bíblia, principalmente as que eu leio, fala, parafraseando, diz bem assim: José vira para eles e fala: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou antes para poder cuidar de vocês. Por quê? Porque o perdão é assim. O perdão, ele pega uma coisa que é ruim, dolorosa, um passado terrível, uma circunstância abjeta, uma circunstância triste, uma coisa que você não imaginava que poderia acontecer. O perdão, ele transforma isso em uma grande história de sucesso, de prosperidade, de alegria, de esperança. Então, se você quer uma dica nessa noite, um conselho do céu para a tua vida: decida perdoar, para que você não estrague o seu presente e contamine o seu futuro. É muito interessante, eu acho, a palavra presente. Nós estamos vivendo o presente, certo? Presente são os dias de hoje. Mas se nós fizermos uma analogia bem básica, a palavra presente também
tem a ver com presente. Então nós temos um presente nas nossas mãos. E muitas vezes nós estragamos esse presente porque nós queremos ficar apegado ao passado. Pastor, mas se eu perdoar, eu preciso voltar a ser melhor amigo da pessoa, ter comunhão. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre decidir perdoar. Nós estamos falando sobre você decidir liberar o perdão. Não ter raiva, não ter mágoa, não ter rancor. Não deixar isso nutrir no teu coração. Isso só vai fazer mal, diga assim, só vai fazer mal para mim. Fala assim, eu não quero fazer mal para mim. Fala, eu não quero fazer mal para mim. Fala em nome de Jesus, fala, eu não quero fazer mal para mim. Poxa. Brian Zend, que a gente leu lá em cima, uma frase do livro dele, uma outra frase diz assim: a recusa em perdoar é uma lembrança tóxica que arrasta o passado doloroso para o presente. O perdão traz dois benefícios imediatos na sua vida. Lembre-se disso. Ele fecha a porta velha do passado doloroso e abre a porta nova para a esperança do futuro de liberdade. Lembre, perdão não é fraqueza. Perdão é o poder de Deus. Você está comigo ainda? Uma segunda coisa. Porque perdão é abandonar o jogo do diabo. Lá em João capítulo 18, verso número 36, disse Jesus: o reino de Deus não é deste mundo. Ódio, rancor, ressentimento, mágoa, vingança não pertence ao reino de Deus. Então diga assim, se não pertence, diga com voz de profeta, diga, se não pertence ao reino de Deus, não pertence na minha vida, em nome de Jesus. Quando você guarda ódio, ressentimento, essas coisas no teu coração, você começa a jogar o jogo que Satanás quer jogar com você. Você começa a fazer o que ele quer que você faça. Saia fora disso em nome de Jesus. Sabe, Jesus fez completamente diferente. Quando ele estava diante de Pilatos, ele poderia ali falar com Pilatos: não fiz nada mesmo não. Porque Pilatos pergunta a ele. Mas Jesus preferiu ficar calado. Quando Pedro tentou lá cortar, Pedro não tentou cortar a orelha do soldado, gente. Pedro tentou matar o soldado. Ele errou e cortou a orelha. É porque ninguém vai impedir uma prisão, tipo assim, eu quero pegar você, eu vou cortar a sua orelha. Não, ele errou. Mas Jesus, ele sabia que o perdão estava lá na cruz, então ele falou bem assim, eu preciso ir lá. Olha que loucura, eu preciso ir lá. Ele fez de tudo para poder perdoar a mim e a você. E nós muitas vezes ficamos com coisas guardadas no coração, perdendo tempo. Por favor, não faça isso. Você está num lugar aqui, numa família, onde Deus está neste lugar. Você está comigo aqui? Onde tem milagres acontecendo, onde tem coisas lindas acontecendo. Gente, para vocês poderem rir um pouquinho, o Vasco ganhou de 6-0 hoje, gente. Se Jesus não está voltando, a gente não sabe mais o que é. No culto das 6 eu passei ali, o irmão chorando, eu falei, Jesus, que presença é essa? O irmão está chorando já. Nem começou o culto, eu falei, o que foi, meu irmão? Ele falou, o Vasco ganhou, pastor. Eu falei, vou chorar com você também. Mas ele ganhou de 6-0, pastor. Eu falei, vamos chorar junto muito. E ganhou do Neymar, pastor. Eu falei, nossa, meu Deus. Eu sei que é uma brincadeira, mas a minha esposa sabe, eu cheguei na igreja com muita dificuldade de caminhar. Fui inventar de jogar bola. O inimigo pegou, foi na minha panturrilha e falou assim, eu vou esticar sua panturrilha. E aí foi aí, vá. E eu cheguei em casa, minha mulher cuidou de mim e tal, mas como toda mulher que não gosta de futebol, falei para você não ir no futebol. Aí eu falei, é verdade, não machuquei. Mas aí eu falei, cara, como é que eu vou conseguir pregar 2 cultos e tá difícil, tal, outro. Trouxe um negocinho. Aí um irmão entrou lá antes na sala da família onde a gente fica e falou bem assim, pastor, eu posso orar pela sua perna? Eu falei, pode, filho. Aí ele foi, orou, eu falei bem, só não estou conseguindo. Aí eu levantei para mostrar ele, não estou conseguindo nem andar. Estava tipo assim, meio manquitola assim. Aí eu falei, mas eu preciso pregar 2 cultos, eu sou muito ativo, eu não consigo parar de andar, tal. Aí ele falou bem assim, não, vamos orar, tal. E eu orei, eu criei, aí depois a manifestação que antes orou e creu. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós estamos num lugar onde Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Porque eu não estava conseguindo nem andar, agora eu já estou conseguindo até dar uma corridinha. Ó. E vou correr mais um pouco, daqui a pouco eu vou ter que pular com meu filho, brincar, e pula de um lado, pula de outro, faz isso, faz aquilo outro.
que você está falando isso, pastor? Porque aqui é um lugar que você pode liberar todo o fardo pesado, o jugo pesado sobre a tua vida, o rancor, o ódio, a raiva. Deixa em nome de Jesus no altar e começa a viver a vida que Deus tem para você em nome de Jesus. Viva um milagre do perdão sobre a tua vida. Receba esse perdão e libere o perdão em nome de Jesus. Aproveite o ambiente que tem neste lugar. Você adorou Jesus hoje com um time de adoração aqui, exaltou, adorou, louvou, pulou, celebrou, ofertou, devolveu o dízimo. Não saia daqui com peso nas suas costas em nome de Jesus. Saia daqui decidido a viver como Jesus nos ensinou a viver, sem raiva, sem ódio, sem rancor, com perdão. Porque o terceiro porquê é porque sem cruz não existe perdão eterno. Jesus sabia que não tinha outro caminho. Jesus sabia que o único caminho para ter vida e paz era Ele morrer numa cruz, para perdoar a mim e a você. Então se Ele fez tudo isso para perdoar a minha e a sua vida, quem somos nós para não liberarmos o perdão e tirarmos esse rancor, esse ódio, essa tristeza, essa amargura do nosso coração? Não deixe essa raiz brotar ainda mais e crescer ainda mais dentro de você. Isso não faz bem para você, pelo contrário. Saia daqui sorrindo, feliz. Pastor, mas você não tem ideia do que fizeram comigo. Já falei, eu não tenho ideia mesmo, mas eu tenho total certeza e noção e confiança que o Deus que faz o impossível está neste lugar, que o Yeshua HaMashiach está neste lugar, o Deus que opera milagres, o Deus que cura almas, o Deus que livra da depressão, da opressão, da crise de ansiedade, do julgamento, da condenação. Ele é esse Deus que nós cremos que está neste lugar. Você pode ficar em pé para parecer que está acabando, por favor? É o perdão que gera o futuro de paz que você deseja viver. Sabe, todas as noites, ou eu ou minha esposa, às vezes os dois, nós oramos com o Pedro para dormir. E depois que ele ficou um pouco mais velho, ele começa a fazer a oração dele também. E como eu sempre orei para ele, falando bem assim, ó, que deu uma noite de paz, de renovo e de tranquilidade, ele sempre começa normalmente a oração repetindo isso: Senhor, me dá uma noite de paz, de renovo e de tranquilidade. Só que agora, como ele está um intercessor nato, ele começou a orar umas coisas muito loucas e muito lindas, e a gente fica só admirando. Depois que ele ora isso, ele começa: Senhor, que a tua vida declarada em nós venha nesse lugar. Obrigado pela bala que eu comi depois do almoço. Obrigado pela igreja. Obrigado pela Sara, pelo quarto da Sara, e por isso e por aquilo outro. E eu nem compartilhei o tempo de compartilhar com a minha esposa. Mas esse dia ele estava passando meio mal, e quando ele foi orar, ele falou bem assim: Senhor, eu não quero ser curado, Pai. Eu falei: meu Deus. Aí eu interrompi a oração dele: não, filho, você quer ser curado? Ele: não, papai, eu só quero ser feliz, alegre amanhã. Vou me segurar porque não preciso chorar de novo. Mas por que você está falando isso? Porque de repente é uma oração dessa que você precisa nessa noite. O Deus que cura está aqui também, mas o Deus principalmente que vai sair daqui, que você pode sair daqui deste lugar sorrindo, alegre, feliz, sem esse peso, sem essa amargura. É um Deus que não te condena, é um Deus que te ama, é um Deus que te perdoa e que te dá forças para perdoar. A intercessão ela vai estar aqui na frente. E eu quero fazer 2 apelos essa noite. Eu quero que você precisa e entendeu que não é você que tem que liberar o perdão, mas você precisa receber o perdão de Deus. Essa noite o perdão de Deus está disponível para você. Você se sente culpado por alguma coisa, você não consegue mais viver algumas coisas porque você se sente culpado, constrangido, triste por algo que você fez, e você não consegue receber o perdão por isso. O perdão de Deus está disponível nessa noite para você começar a viver uma nova história na sua vida.